terça-feira, dia 12 de agosto, mais um dia aqui de preparação para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que já está prometendo muito, né? Por aquilo que nós já estamos começando a ver através desse livro, A Imitação de Cristo, né? Um livro de cabeceira, livro que Santo Inácio leu, né? E que movimentou, que moveu o coração dele para a conversão do monge agostiniano, que o Papa Leão é agostiniano, né, Frei? Sim. Olha que como que nós estamos em sintonia, bonito, né? Estamos aí unidos à Igreja Universal. Olha que bênção. Então esse livro aí que vale a pena você ter, tá bom? Nós vamos estar usando aqui o livro terceiro, que faz parte desse livro que é dividido, né, em alguns livros. O Frei já mencionou sobre isso vídeos anteriores. Então nós estamos aí no livro terceiro da Consolação Interior. Estamos iniciando já aqui usando, né? E usaremos vários capítulos dele nessa nossa quaresma, que tem como tema a imitação de Cristo, um caminho para a vida interior. Frei, hoje nós vamos refletir com o capítulo terceiro desse livro, é isso? Isso, capítulo terceiro do livro 3, Sim. Né? Que é a terceira parte deste material. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como as palavras de Deus devem ser ouvidas com humildade e como muitos não as ponderam. Ainda nós falamos no vídeo anterior sobre essa questão da voz de Deus que fala ao coração, né? Do olhar que nós devemos ter, o olhar do coração para Deus. E aqui nós vamos falar um pouquinho das palavras de Deus a serem ouvidas. Deus nos fala, Ele nos ensina. E o livro começa o parágrafo de hoje falando disso. Ouve, filho, as minhas palavras, palavras suavíssimas que excedem toda a ciência dos filósofos e sábios deste mundo. Né? O autor coloca como Jesus falando. As minhas palavras são espírito e vida. Está lá em João capítulo 6, versículo 64. E não se devem interpretar humanamente. Não devem ser abusadas para a vã complacência, mas devem ser ouvidas em silêncio e recebidas com máxima humildade e grande afeto. É característica da devócio moderna essa preocupação em seguir a palavra de Deus à risca, né? A gente pensa que somente São Francisco e os franciscanos, na época deles, quem se empenhavam nessa radicalidade evangélica. Não, né? A igreja sempre teve grupos que se empenhavam numa vida radical da palavra e do evangelho, supervalorizando a Sagrada Escritura. Também corremos o risco de pensar somente com a reforma protestante de Martinho Lutero é que o povo teve acesso às Escrituras. E não é assim, né? Nós tivemos muitos estudiosos ao longo dos séculos que conheciam a Bíblia, estudaram as Sagradas Escrituras católicas. O povão às vezes não tinha acesso, mas esses estudiosos se dedicavam em viver radicalmente o Evangelho. E aqui a proposta do autor é bem essa, né? Uma entrega à palavra, onde o coração do homem deseja se configurar àquilo que a palavra de Deus quer para que ele viva. O autor, ele quer traduzir isso para a vida das pessoas. Ele quer colocar a espiritualidade da Bíblia na vida dos homens. Então ele fala disso, né? Viva de acordo com as Sagradas Escrituras. Elas são palavras que devem ser ouvidas em silêncio e recebidas com humildade e afeto, ou seja, devem ser palavras que ecoam no coração, que estão ali ocupando o coração inteiro, sem barulhos, sem esbarrar em nenhum obstáculo, e elas devem ser meditadas, sentidas, vivenciadas, com máxima humildade e grande afeto. Não nossa vontade, mas a vontade de Deus para nós, né? Sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância. Logo em seguida, ele vai dizer que é bem-aventurado o homem a quem o Senhor instrui, né? E esse homem que o Senhor ensina a sua lei é um homem feliz. Aquele que o Senhor mesmo ensina o que fazer. O Senhor mesmo é o mestre dele. Por outro lado, logo mais à frente, se você prestar atenção à página 87 do livro, ele vai falar que o mundo promete outras coisas. O mundo promete outro modo de ser. O que a gente entende por mundo aqui? Não o mundo enquanto lugar onde nós estamos, planeta Terra.
o mundo enquanto mundo oposto à vontade de Deus, né? Esse mundo enquanto forças contrárias a Deus. É isso que o autor bíblico entende por mundo, né? São os poderes demoníacos, os poderes sedutores, as forças que nos afastam do Senhor. Então ele promete coisas mesquinhas, coisas materiais, que vão te fazer se afastar dessa eternidade de Deus e se aproximar das coisas passageiras, esfriando o coração do homem, perdendo o sentido de ser e abandonando a proposta do Senhor. Ele vai continuar dizendo, aqueles que servem isso, e que fazem do mundo como os seus senhores, que fazem do mundo como aqueles que são os seus chefes, né? E o salário deles é o quê? É a morte, é a perdição da alma, né? É o afastamento de Deus, é a perda da experiência de intimidade com Deus, e é um salário muito caro, é um lucro que não compensa, porque ele vai ser desperdiçado também, vai ser perdido com o tempo, e não tem sentido. O autor está fazendo uma grande provocação para nós. Nós estamos dando ouvido a coisas efêmeras e nos esquecendo das coisas essenciais. A gente está ocupando a cabeça com coisas que são passageiras, que vão mais cedo ou mais tarde se acabar, né? E nós estamos nos esquecendo da vida eterna, que é algo muito mais importante, que nós deveríamos nos ocupar muito mais. Gastando energia e tempo com tanta coisa que vai passar. Sim. E não gastando tempo e energia com aquilo que não passa. Às vezes a gente atende algumas pessoas, né, no atendimento lá da confissão, na direção espiritual, onde a pessoa diz assim, olha, eu perdi a fé, eu perdi o sentido de viver, eu não consigo mais rezar. E por que você perdeu a fé? Meu cachorrinho morreu. Então, eu perdi minha fé porque eu estou com uma crise financeira. Perdi a fé porque eu perdi o meu anel de ouro que eu ganhei quando eu tinha 15 anos. Opa, você perde uma coisa que vai te unir à eternidade, que vai te levar para a vida eterna por causa de uma situação circunstancial aqui nessa terra, né? Então, coisas que são passageiras, os animais morrem, as pessoas partem para Deus, a gente entrega entes queridos para Deus o tempo inteiro. Por mais difícil que seja, nós precisamos manter a fé firme, né? Eu perdi a fé porque a guerra lá no Oriente Médio está matando crianças. Por que Deus permite isso? Opa, peraí, né? Eu sei que é muito sério falar da mortalidade de crianças no Oriente Médio, é algo que nós temos que pensar. No entanto, isso não pode abalar a sua fé. Você precisa manter firme a sua fé. Tirar a nossa esperança, como o jubileu. Isso, exatamente. Você precisa manter firme a sua esperança de que dias melhores virão e aquelas pessoas se salvarão, terão a oportunidade de viver bem e lutar por isso com a sua fé e com as suas orações. Então o autor está nos provocando. Esse capítulo 3º é uma grande provocação. Ouça o que a palavra de Deus tem a te dizer, abre espaço para que essa palavra penetre no seu coração e transforme a sua vida, e não se ocupe com coisas passageiras. Ele fala, inclusive, mas que vergonha, aqui no parágrafo 4º do texto, né? Pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, para a honra suprema e pela glória sem fim, o menor esforço nos cansa. Ou seja, a gente fica cansado com o menor probleminha. A dorzinha de cabeça te faz perder a fé, né? Uma crise te faz perder a fé e a gente joga fora tudo o que tem de graça de Deus por causa de um coração que é preguiçoso, murmurador, um coração muitas vezes mesquinho, preocupado com as coisas mundanas, com aquilo que vai te levar à perdição. Não se esqueça, são as coisas materiais que nos perturbam a alma, né? As coisas que vêm de Deus sempre nos trazem a paz, sempre nos colocam na intimidade com Ele, mas as coisas materiais é que nos atrapalham. As ansiedades, as crises, as depressões, os sofrimentos são muitas vezes, claro que não sempre, porque a depressão pode ser uma doença, né? Mas muitas dessas enfermidades são causadas por bens materiais, por coisas desse mundo, que são chamadas temporais, né? Coisas do tempo, coisas que estão no mundo. Então, nós precisamos aprender a separar isso. O que é eterno e o que é passageiro. Onde vale mais a pena eu colocar as minhas forças e as minhas esperanças? No eterno.
naquilo que nunca vai se acabar e não tanto no passageiro, né? Outra coisa importante, não raro a esperança dessas pessoas que colocam a sua vida nessas coisas passageiras, ela os engana, elas causam aí para eles desconfiança, eles perdem a certeza de Deus, eles não conseguem cumprir as propostas do Senhor, porque eles ficam preocupados com os bens materiais, com os problemas desse mundo e não dão conta de pensar as coisas eternas, porque estão ocupados demais com as situações passageiras desse mundo. Olha que bonito aqui no parágrafo 5º. Grava minhas palavras em teu coração e medita-as atentamente, porque te serão muito necessárias na hora da tentação. Coisas que agora não entendes quando lês, entenderás quando eu te visitar. De 2 modos costumo visitar meus eleitos, pela tentação e pela consolação. E 2 lições lhes dou cada dia. Numa, repreendo-lhes os vícios, e noutra, exorto-os ao progresso na virtude. Frei, nós precisamos ouvir Deus falar com a gente, né? Até para que o nosso coração possa se aquecer, né? Porque nós precisamos ter um coração ardente. Aqui em cima fala, ó, eu prometo bens sublimes e eternos e só encontro frieza no coração dos mortais. Então, no nosso coração, Deus precisa encontrar um coração ardente, um coração que deseja, né, lá do fundo do coração mesmo, ouvir a sua palavra. Eu achei bonito, com humildade, porque quando alguém nos fala, muitas vezes a gente é orgulhoso, fala, isso não quer dizer nada para mim, isso não é para mim, isso não serve para mim. E com afeto, ou seja, ouvir a palavra de Deus com amor. É um Deus que com amor e por amor nos fala. Sim, muitas vezes a gente questiona a própria palavra. Também. A gente não acredita na palavra de Deus. E esse é um grande problema. Se a palavra está dizendo que a cura virá, ela virá. Se a palavra está dizendo que Deus está conosco, Ele está. Mas a gente tem dificuldade em acreditar na palavra. A maioria dos problemas que nós passamos é por dúvida da palavra, são por dúvidas da palavra. Estou lembrando, depois da tempestade vem a bonança. Vamos confiar nisso. São Paulo mesmo, em várias situações, tem vários jargões, né, de São Paulo, onde ele fala essas questões assim, da dificuldade, das crises, do espinho na carne. Ele sempre relaciona o crescimento espiritual a isso. Mas nós sempre questionamos e duvidamos disso. Quando o problema acontece conosco, a gente levanta, né, e reclama da vida, e murmura, e não gosta do que a palavra está nos ensinando. Então tem muitas formas de negar a palavra, tem muitas formas de sermos vaidosos e prepotentes em relação à palavra, e nós nem percebemos. Somos arrogantes e duvidamos das Escrituras sem perceber. Porque se você olhar para a pessoa e dizer, você está duvidando da Escritura, ela vai falar, não, eu acredito na Bíblia. Como você acredita na Bíblia se diante da situação você treme? Você nega, você recusa, você revolta, você abandona a fé, e a Bíblia fala o contrário. A palavrinha não temas, a locução, né, não temas, aparece muitas vezes na Bíblia. São várias as passagens bíblicas onde aparece não temas. Eu estou aqui, não tenhais medo. E nós temos medo. O medo nos causa prejuízo. Além da oração, né, para escolher São Miguel como protetor especial, existe uma oração aqui no livro, na página 89, e o Frei vai rezar junto com a gente. Meu Senhor e meu Deus, vós sois todo o meu bem, e quem sou eu para me atrever a falar-vos? Eu sou o vosso paupérrimo servo, um vil vermezinho, muito mais pobre e desprezível do que sei que ouso dizer. Lembrai-vos, Senhor, de que sois bom, justo e santo. Vós tudo podeis, tudo dais, tudo encheis, e só ao pecador deixais vazio. Lembrai-vos de vossas misericórdias, e enchei meu coração com a vossa graça, pois não quereis que sejam infrutuosas vossas obras. Como poderei eu, nesta miserável vida, suportar-me a mim mesmo, se não me confortar vossa graça e misericórdia? Não desvieis de mim a vossa face, não demoreis a vossa visita,
não me tireis o vosso consolo, para que não fique a minha alma diante de vós qual terra sem água. Ensinai-me, Senhor, a fazer vossa vontade, ensinai-me a andar em vossa presença. Dignai e humildemente, pois vós sois minha sabedoria, que em verdade me conheceis antes de ter feito o mundo e antes de eu nascer na terra. Que bonita essa oração, que profunda. Você pode rezar, né, tendo o livro aí com você, várias vezes durante esse dia, em outros momentos pedindo essa graça, né? Ou melhor dizendo, pedindo as graças que estão contidas aqui nesta oração. Então vamos rezar agora a oração para escolher São Miguel como nosso protetor especial, melhor dizendo, pedindo que ele interceda por nós, para que nós possamos ter essa humildade, esse afeto com a palavra de Deus, para que assim o nosso coração possa de verdade ser um coração ardente. Então rezemos assim: ó grande príncipe do céu, fidelíssimo guardião da igreja, São Miguel Arcanjo, e falo o seu nome agora, embora muito indigno de apresentar-me perante vós, fiado contudo na vossa especial bondade, comovido pela excelência de vossa admirável intercessão e da riqueza de vossos benefícios, apresento-me a vós, acompanhado por meu anjo da guarda e em presença de todos os anjos do céu, que tomo como testemunhas da minha devoção para convosco. Escolho-vos hoje para meu protetor e meu advogado particular, e proponho firmemente de vos honrar sempre e de vos fazer honrar com todas as minhas forças. Assisti-me durante toda a minha vida, a fim de que jamais ofenda os olhos puríssimos de Deus, em obras, em palavras e em pensamentos. Defendei-nos contra as tentações do demônio, especialmente contra a fé e a pureza. Na hora da morte, alcançai a paz à minha alma e introduzi-a na pátria eterna. Amém. São Miguel Arcanjo, combatei e rogai por nós. Nossa Senhora Rainha dos Anjos, rogai por nós. Frei, já deu para sentir a profundidade que será esse tempo de Quaresma de São Miguel Arcanjo aqui, olha, com esse livro Imitação de Cristo. A nossa indicação é que você o tenha aí com você, para que quando for rezar, né, nesses dias de Quaresma, você possa ter o livro. Aquilo que nós formos dizendo, que nós formos lendo, você pode grifar, você pode talvez até fazer alguma anotação. Aquilo que foi mais importante, a palavra de Deus que foi mais importante para você através de cada capítulo. Então, se você pode, adquire esse livro, né? Se você desejar, nós temos aqui na livraria, tá bom? Jesus Caminho Seguro. Adquirindo aqui, você ajuda a comunidade a continuar evangelizando. Frei, mas alguém pode ganhar esse livro, né? Sim, olha, tem uma dica muito boa para quem quiser ganhar o livro. Isso, nós queremos saber quem é você, coração ardente, onde você mora, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, né? Como é que você ficou sabendo desse grupo? Quem foi que te apresentou? Então, nós fizemos um pequeno formulário que nós convidamos você a responder até domingo, dia 17 de agosto, porque na segunda, dia 18, nós vamos aqui fazer o sorteio. Você vai ver o vídeo do sorteio, vai saber quem foi que ganhou, tá bom? E nós vamos mandar na sua casa um livro desse aqui, A Imitação de Cristo. Então, para concorrer, só preencher o formulário, tá bom? E para adquirir, entre em contato aqui com a gente. É isso, Frei? É isso, tô fazendo propaganda. O Frei tá fazendo propaganda aqui do livro. Merece, Entre né, em contato com a livraria, tá bom? Isso. E você consegue esse livro, A Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Nós vamos terminando por aqui. O Frei vai pedir a bênção de Deus para nós, né? Por intercessão de São Miguel e de Nossa Senhora Rainha dos Anjos. E quinta-feira, aí a gente conclui esses vídeos de preparação. E na sexta, dia 15 de agosto, nós vamos dar início à Quaresma de São Miguel Arcanjo, com as orações próprias para a Quaresma, a oração Rainha Augusta dos Anjos
e tendo todos os nossos pedidos, o nosso altarzinho, tudo preparado para que nós possamos ver esse tempo especial de oração. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria dos Anjos, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre a sua casa, sua família, todos aqueles que você ama, o seu trabalho, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Reze as orações pertinentes, o Pai Nosso, a Ave Maria, que são orações integrantes da nossa novena. Ide em paz, permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Paz e bem.